Por 20 anos ouvimos a mesma história. Uma família de 4 pessoas, uma casa amarela brilhante no alto de uma colina, um mundo de poças de lama e diversão. Mas e se a versão oficial da família da Peppa não passar de um acobertamento cuidadosamente planejado? E se não forem apenas 3 crianças morando naquela casa? E sim 5? Parece impossível, mas as evidências estão diante de nós. Cenas ocultas no sótão sobre as quais ninguém pode falar, bebês que somem da linha do tempo familiar e uma irmã gêmea que não deveria aparecer ao público. Hoje abrimos o cofre da família Pig, montando um quebra-cabeça que os criadores não queriam que resolvêssemos. Do mistério trágico de Oscar Pig à presença assustadora da irmã gêmea malvada, esta é a lista completa dos irmãos secretos da família Pig. Antes de podermos falar sobre o novo bebê ou sobre o gêmeo escondido, precisamos voltar ao começo de tudo, ao irmão que pode ter existido muito antes de Peppa nascer. Conheça Oscar Pig. A maioria dos fãs nunca ouviu falar do nome dele, mas o desenho deixou uma trilha de pistas digitais que é impossível ignorar. A primeira grande pista está escondida no fundo de um jogo de computador. No episódio O Livro da Mamãe Pig, Peppa e George estão jogando um jogo de computador. Parece um momento sem importância, certo? Mas olhe para o placar. Você vê os nomes que conhecemos, mas bem ali embaixo está um nome de usuário misterioso, OP. Fãs acham que isso é sigla para Oscar Pig, o filho do meio desaparecido. Mas como seu nome apareceu ali? Se a família Pig só tem 2 filhos, por que existe uma terceira pontuação salva no computador da família? Será que Oscar jogou esse jogo anos atrás? Será que ele desce à noite para recuperar seu título? Ou será que os animadores deixaram a única prova de sua existência por acidente? É como se o computador fosse uma cápsula do tempo, impedindo que a memória de Oscar se apague. Mas o mistério de Oscar vai além da pontuação alta. Ele vive no único lugar onde ninguém pode ir, o sótão. Pensa bem. A casa da Peppa claramente tem um sótão, mas quase nunca vemos a família subir lá. No episódio Queda de Energia, as luzes se apagam, mergulhando a casa na escuridão. Qualquer pai normal iria até a caixa de fusíveis, geralmente localizada na garagem ou no sótão. Mas o Papai Pig, ele fica parado. A família finge que o andar de cima não existe, quase como se tivessem medo do que, ou de quem, pudesse estar à espreita entre as vigas. Será que a queda de energia foi só uma falha técnica? Ou será que foi Oscar, o irmão esquecido, mexendo na fiação do seu esconderijo secreto? O golpe final na teoria do Oscar é a linha do tempo. No episódio Barriguinha de Bebê, Peppa vê um vídeo de quando era bebê. Nele, Mamãe Pig já está grávida novamente, mas aí está o problema. Se você pensar bem, esse bebê não pode ser o George, pois ele é bem mais novo que a Peppa. A diferença de idade é muito grande, só faria sentido se houvesse outra criança entre eles. Uma criança originalmente ganhou o Senhor Dinossauro, por isso George é tão protetor com o brinquedo. Não é só plástico, é um brinquedo passado adiante pelo irmão que ele nunca pôde conhecer. Se Oscar foi escondido, esquecido ou retirado do programa, ele se tornou o mistério de família mais antigo e estranho de Peppa Pig. Se Oscar Pig é o irmão esquecido, então o próximo irmão é aquele que nunca deveria ser visto. Anos atrás, um pôster promocional oficial foi lançado e deixou o fandom em frenesi. Mostra a família sorrindo lá fora, mas se olhar pela janela de baixo, há um rosto. Um rostinho de leitão rosa, pequeno, que é idêntico ao da Peppa, observando silenciosamente sua própria família de dentro de casa. A internet lhe deu vários nomes. Pop Pig, Olivia Pig, ou só a gêmea malvada, qualquer que seja o nome. Ela é a falha na imagem perfeita da família dos porquinhos. Por anos, os fãs se perguntaram para onde ela foi. Então veio o episódio A Grande Construção, onde a casa antiga é demolida e uma nova, maior, é erguida no mesmo lugar. Note que eles não mudaram de local. Construíram a nova casa sobre a fundação antiga. Se alguém estivesse morando nas paredes ou no porão da casa antiga, essa pessoa não teria sido removida. Ela teria sido selada lá dentro. Isso nos leva ao mistério do beliche. Na casa nova, Peppa tem um quarto novo, mas manteve o antigo beliche. George ganhou seu próprio quarto, então por que Peppa precisa de 2 camas? Observe bem a cama debaixo do beliche. Ele está completamente coberto por uma cortina grossa e pesada. Por que uma cortina? Em um desenho infantil, você só esconde algo se houver um segredo por trás disso. Fãs acham que a cama debaixo do beliche é reservado para a irmã gêmea, não para visitas. Você já reparou como, em episódios como George pega um resfriado, Peppa começa sendo uma irmã doce e carinhosa, mas de repente se transforma em uma garota fria e maldosa que reclama da tosse dele? E se não for só uma mudança de humor, e se a irmã gêmea trocar de lugar com a Peppa quando ninguém vê? Isso muda o comportamento da Peppa de falha de caráter para conspiração sobrenatural. E então tudo mudou. Aí surge a bebê Ivy. Diferente do Oscar ou da gêmea, a Ivy não precisava se esconder.
Ela chegou com um anúncio digno da realeza, um especial cinematográfico mundial e mais produtos licenciados do que o resto da família juntos. Mas a chegada dela não é apenas um evento feliz. É o maior insulto para os irmãos escondidos. Pense na nova abertura. Por 2 décadas, a Peppa disse a mesma coisa. Este é meu irmãozinho, George. Este é meu irmãozinho, George. Mas agora, a abertura foi reescrita. Esta é minha irmã bebê, Evie. Esta é minha irmã bebê, Evie. Se você é o gêmeo escondido atrás da cortina, ou Oscar assistindo do sótão, como se sente? Ivy está tendo a vida que eles foram privados. Ela fica com o quarto de bebê, consegue os contratos de filmes e tem o nome nos créditos. Ivy é a irmã substituta. Ela é a maneira do programa finalmente ter um terceiro filho sem precisar explicar para onde os outros 2 foram. Até George está sentindo a pressão. Ele foi o caçula da família por 20 anos. De repente, ele é o filho do meio. Ele foi deixado de lado por uma versão mais jovem e fofa de si mesmo. A obsessão de George pelo dinossauro seria um mecanismo de defesa por estar sendo substituído como Oscar? Se a família dos porquinhos tem 5 filhos, Peppa e George deixam de ser o centro do universo. Peppa foi o rosto da marca e garota propaganda das poças de lama por 20 anos. Com Ivy presente, Oscar Pig e a misteriosa gêmea da Peppa à espreita, Peppa assume uma nova posição engraçada. Deixa de ser a mais velha e passa a liderar toda a turma. E George, o doce e pequeno George, que achava que seria o caçulinha para sempre? Bem, não mais. De repente, ele é o irmão mais velho e o filho do meio confuso. Aquele que não sabe se deve ensinar Ivy a andar ou proteger o Sr. Dinossauro de qualquer segredo que Oscar Pig tenha deixado para trás. Se ainda duvida que são 5 crianças, olhe novamente para a casa de A Grande Construção. Sr. Toro é muitas coisas, mas não é um construtor que desperdiça espaço. Essa casa é enorme, bem maior do que o necessário para uma família de 4 ou 5 pessoas. Por que há uma cama suspensa com a parte de baixo lacrada? Por que o sótão agora tem tamanho normal, mas ainda não podemos ver seu interior? E por que há um escritório novinho em folha com um computador novo, bem na hora do nome de usuário OP voltar? A casa não foi construída para Peppa, George e Ivy. Ela foi feita para um grupo. Ela foi feita com armários, cantos e espaços escondidos suficientes para abrigar uma família que o mundo ainda não está pronto para ver. É uma mansão para os reconhecidos e fortaleza para os esquecidos. Então, depois de analisar todas as pistas escondidas na casa da Peppa, começa a aparecer que a família dos porquinhos pode ser secretamente maior do que jamais imaginamos. 5 crianças, uma casa, um segredo de 20 anos que finalmente está começando a ser revelado. As evidências estão nos placares, nos reflexos e nas cortinas do beliche. A verdadeira questão é, por que o desenho esconde eles? Será que os pais porquinhos estão protegendo seus filhos de alguma coisa? Ou estão protegendo o mundo do segredo dos 5 irmãos? O que acha? Oscar Pig ainda está por aí? Ou será que o gêmeo do mal é quem está comandando tudo? Conte pra gente suas teorias mais malucas nos comentários. Eu leio todas elas. Quero saber se você notou outros irmãos que deixamos passar. Se você gosta de desvendar mistérios de Peppa Pig e descobrir os segredos que os desenhos tentam esconder, aperte o botão de se inscrever e junte-se à investigação. Ainda temos muitos outros detalhes escondidos para encontrar, e você não vai querer perder nossa próxima investigação profunda sobre a verdade por trás desses personagens. Como sempre, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.